começando um novo podcast e o Miguel já falou, Renatão, gravando. Pessoal, boa tarde, bom dia. Vamos ver aqui quando é que o Miguel vai passar isso. Mas eu sou Renato Ventura e vou continuar, porque o podcast, quando é bom, tá aqui, ó. Estamos aqui, eu e o Dr. Alexandre Hillel, conversando mais um pouco e que vocês sigam nossas redes, sigam o trabalho dele. Miguel vai botar aqui, ó, no frame o Instagram também do Dr. Alexandre. Nós vamos continuar nossa conversa sobre cannabis. Agora a gente está indo mais para um campo de relatos. Eu vou fazer um relato. Estava fazendo, o Miguel já fez assim, ó. Para que eu vou gravar. Eu vou continuar agora, doutor. O meu caso foi estranho. A gente comentou, né? Eu já tinha o uso, vamos dizer assim, e comecei a desenvolver uma ansiedade durante a pandemia, 2020, que hoje é o famoso burnout. Comecei a desenvolver aquilo, de me sentir mal, me sentir pressionado, o tempo todo pressionado e não vou conseguir respirar, uma coisa de louco. A angústia respiratória, o sentimento de fracasso e incompetência. Exato, muito grande. É uma coisa de louco, e eu daquele jeito, e com comorbidade, e pandemia, e a televisão destruindo a nossa cabeça. E eu falei para minha mulher, porra, não vai dar. Eu morava num condomínio aqui na Granja Viana, eu podia fazer atividade física dentro de casa, dentro do terreno, eu fazia e tudo, mas não estava dando conta. E aí, vamos buscar tratamento. Óbvio, o tratamento que eu recebi foi Rivotril para dormir, venlafaxina para ficar vivo. E fiquei nessa... Só que a minha médica, muito boa, ela falou, isso tem que ser um momento. A gente tem que tratar a causa. Você não pode viver... Ela falou isso. Você não pode viver de capacete esperando um avião cair. O que está acontecendo? Procura psicólogo, procura psiquiatra. Vamos procurar tudo, porque temos que achar. Claro. E fui. Consegui... Fiz meditação, atividade física, etc. E acabou a pandemia. Então, assim, acabou. A gente começou a... ver que o mundo não ia acabar, e eu conheci o canabidiol. Comecei a tomar o canabidiol. E aí, fiz o desmame dos dois, comecei a tomar o canabidiol bonitinho, só que aí, por causa do THC, eu tive crises intensas. Eu falei, agora ferrou, o problema está em mim, porque tomava drogas alopáticas e tive problema. Passei para natural e estou tendo problema também. Só que eu não tinha ainda o conhecimento todo. Foi o THC que me deu esse... Mas, por outro lado, eu resolvi a ansiedade, resolvi meu sono, porque eu estava dormindo pessimamente, tinha insônia, às vezes inverter a noite pelo dia e voltei a sonhar. Tipo assim, com 2, 3 semanas, depois que acertei a dose bonitinho, com 0,3%, voltei a sonhar. E aí? Não gripo. Eu já estava com os exames de hiperplasia de próstata. A minha urina voltou a ser normal. Então, foi assim, vai dando umas mexidas em coisas que você mirou e em coisas que você não mirou também. Por isso é que eu me senti na obrigação de trabalhar para que mais pessoas tivessem de ter esse acesso, essa chance, essa informação. Eu sou posso dizer que eu sou do ramo farmacêutico, trabalhei 23 anos nisso, então eu já tinha esse compromisso, eu sempre senti esse compromisso. O dono da empresa onde eu trabalhei, ele falava que a gente não fazia medicamento, que a gente salvava a vida. Então, quando você olhasse lá, caindo um blister naquela máquina, aquele blister ali vai levar a qualidade de vida para alguém. Não pensa que é um produto que vai ser dinheiro no bolso, porque quando você faz isso, é um propósito que ele é vago. São poucos que pensam assim, né? Mas ele é... Seu Jean Henrique Mantegazza, está lá em cima, esse está lá em cima. Ele botou isso na gente como um propósito para trabalho. Claro. E eu levei isso para a minha vida. E hoje aqui, eu sou apaixonado pela planta mesmo. Eu acho que essa planta... eu tenho meus cuidados com ela para que não seja aquela panaceia, que é o Bombril, dá certo em tudo. Olha, lustramóvel, cura, biri... Não. Vamos estudar, mas que ela é diferente. Muito. O senhor conta pra gente alguns casos lá
Eu tive um caso interessante lá que me chamou muita atenção, né? Bem quando eu estava começando a trabalhar com canabidiol. E a gente teve que fazer a papelada para importação, mas era um médico, ele teve um politraumatismo, ele chegou no consultório de cadeira de rodas. E aí, depois do politraumatismo que ele teve várias sequelas, né? Ficou na cadeira, mas acho que não rompeu a medula, não. Mas, enfim. E aí veio o parkinsonismo, né? Porque a gente tem a doença de Parkinson e tem o tremor parkinsoniano, isso é importante falar, tá? Ah, duas? São duas patologias diferentes. A doença de Parkinson, você vai achar alterações no cérebro, quando a paciente apresenta o tremor, né? Você vai achar alterações no cérebro, principalmente no sistema ventricular, que é aquele que leva, né, o líquido do cérebro para a medula, né, que as pessoas não conhecem muito bem, só para conhecer, mas é como se fosse uma caverna, né, onde esse líquido fica circulando. Então, esse paciente, ele não tinha lesão na medula, mas devido ao fato, né, de ficar muito tempo, talvez a genética, ele desenvolveu um tremor parkinsoniano, não era doença de Parkinson, não. Eu fiz a ressonância magnética dele, não tinha alteração no cérebro que confirmasse aquilo. A doença de Parkinson, com uma ressonância, você identifica. Já o tremor parkinsoniano, obrigatoriamente, você vai passar e não vai identificar. A doença de Parkinson, na verdade, assim, hoje em dia a gente já tem medicações que fazem uma detecção precoce. O problema no Brasil é o acesso também, né? Porque é o PET scan. O que o PET scan é? É uma ressonância magnética dinâmica. Então, você entra na ressonância, aquele aparelho do tubo, que ninguém gosta, e aí faz as imagens estáticas. Mas quando você faz o PET scan, que já tem vários aqui no Brasil, você vai administrando os contrastes, e aí, por que dinâmica? Porque você fala com o paciente assim, pensa em alguma coisa triste. Você movimenta. E vê que área no cérebro vai ativar, né? Então, ela é dinâmica. Pensa numa coisa, entendeu? Então, é muito bom fazer esse estudo também da mente humana, né? Que é um mistério até hoje. E esse PET scan, muitas vezes, ele dá lesões que vão iniciar, né? Então, assim, não existem ainda alterações cerebrais do Parkinson, mas podem ver. Há um indício. Há indício. Isso, como que você faz isso, Renato? Você mede o metabolismo glicolítico das células neuronais. Nossa Senhora, aí essa pegou, hein? Não, você dar papinha de açúcar para a célula nervosa. Acabou. Né? A verdade é essa. A célula nervosa trabalha com oxigênio e açúcar o tempo todo. E ela precisa disso para regenerar, precisa disso para poder se multiplicar. E quando a gente faz o PET scan, a gente consegue ver muitas patologias. Você oferece e vê quem é que já está iniciando a doença. Entendi. Sem ter alterações. Se ela não se agitou, vamos dizer assim, é sinal que ela já não está. Sem ter alterações cognitivas, motoras, sem sentir nada. Sabe? Entendi. Mas você pode sentir uma dor de cabeça, alguma coisa assim, mas você já tem, né, ali um conhecimento. Esse paciente está desenvolvendo um Alzheimer, está desenvolvendo um Parkinson, entendeu? E aí, a excelência das drogas usadas inicialmente, né? Até algumas drogas para reverter, né? Porque tem alguns casos de Parkinson estão ligados à questão de microangiopatia. Alexandre, o que é isso? Micro, pequeno, angio, vasopatia, doença. Então, você tem uma restrição de vaso. Na verdade, assim, constrições. Em resumo, o Renato, tem um ditado que fala que a gente envelhece que nem maracujá no pé. E é verdade. Vai. A gente Porque, vai encolhendo mesmo, né? né? Você vai secando, né? A gente vai encolhendo. O envelhecimento, na verdade, fora oxidação, redução, tudo que a gente fala, antioxidantes, ele, na verdade, se define por isso, entendeu? Qual que é o sistema mais importante que nós temos? É o cardiovascular. Eu falo, que morre por último? O coração. Você vê, o cara teve uma morte cerebral, não sei o que vai dar os órgãos. Tá. Coração. Aí vem a grande questão. Doutor, mas peraí, tem morte cerebral? Como é que o coração está batendo, o pulmão está respirando? Aí a gente fala no tal do cérebro repitírico, né? Que vem aqui atrás, que é o tronco cerebral que existe em todos os seres vivos, tá? Então você vê que um animal, às vezes, ele vou te dar um exemplo, o lobo-guará. Tá? O lobo-guará ele é essencialmente carnívoro, tá? E você vê em alguns documentários que assim, você vê o lobo-guará e de repente assim, ele já tem uma feição não muito agradável, mas ele muda a feição dele. E aí ele começa a cheirar as plantas. E ele começa a comer as plantas, entendeu? Intuitivamente, e depois ele se cura e vai para cima da carne.
Então, gente, isso é intuição, né? A medicina popular veio daí, a própria cannabis, outras medicações vieram, boldo, o que for, vieram daí, né? O cardo mariano, que é o dente de leão, hoje você tem a silimarina, que é o Legalon nas farmácias, que é um medicamento de ponta para hepatologia, para tratar problemas de fígado, entendeu? Só que as pessoas não sabem disso. Por quê? Porque a indústria farmacêutica não vai ficar plantando isso, aquilo. Ela sintetiza, né, e vamos embora. Sintetiza o radical e faz. E esse caso me chamou muita atenção porque, assim, o paciente era um pouco revoltado, né? Esse paciente do Parkinson com politraumatismo, e a mulher dele fez enfermagem técnica para poder cuidar do marido, e ele não conversava, ele falava para ela, falava para mim. E aí eu achei interessante porque eu vi que tinha uma certa revolta, né? Pô, o cara é médico, politraumatizado, e aí desenvolveu o tremor parkinsoniano, né? Por causa da sequela da doença, disso, entendeu? Sim. E esse paciente, a gente começou com a dose usual, que geralmente é de 0,5, 1 a 2 miligramas por quilo, e o paciente melhorava, mas ficava muito sedado, tá? A mulher dele me ajudou muito, né, por ter feito enfermagem. Ela falou, doutor, o que você acha da gente diminuindo? Porque eu já estava desistindo, nesse caso do paciente, porque uma dose baixa ele ficava sedado. A gente foi fazendo um ajuste, hoje ele toma 6 gotas de manhã, 6 gotas à noite, tá? Ele já começou a fazer fisioterapia devido ao acidente, ele não teve lesão de medula, né? E o Parkinson zerou. Então, essas coisas são impressionantes, tá? Você chegar lá, o paciente... Todo mundo chega e fala assim, uma vez eu estava até... Quando eu estava fazendo curso de prescrição, mas doutor, eu sou... prescrevi antes do curso? Não existia curso, eu tinha conhecimento. Eu escrevia. Mestrado, doutorado, eu me virava com as pesquisas científicas, né? Existiam pesquisas, tudo bem, e a Anvisa tinha liberado. Mas você vê assim, por exemplo, a gente tem alguns casos que uma dose média, para você ter ideia, o paciente chega a tomar 1 ml, que é 40 gotas por dia ou até mais, tá? Eu tive um outro caso também, que uma senhora que chegou lá com diagnóstico de Alzheimer, tá? E eu achei engraçado porque ela teve um AVC, né? E eu falei assim, tá, mas AVC? Não, o médico falou que teve AVC e agora está com Alzheimer. Tá, tudo bem. E aí eu fui pesquisar o caso dela, na verdade, o Alzheimer dela era devido ao AVC. Deixa eu perguntar, quem veio primeiro nesse caso aí, né? Então, né, quem veio primeiro a galinha. Era devido ao AVC. E, na verdade, não era um padrão de Alzheimer, que é a deposição de substância beta-amiloide ou proteína tal, que a gente conhece do Alzheimer. O caso estava diagnosticado como Alzheimer, né? Não tem como medir esses componentes no sangue, infelizmente, ainda, né? A pesquisa é muito atrasada, mas, na verdade, é uma demência vascular. O que é isso, né? Uma área do cérebro dela foi afetada, tá? Justamente. E aí pegou a área motora, mas pegou a área também do senso crítico, entendeu? Perto do corpo caloso, é uma região que geralmente o Alzheimer tem, né, as suas restrições. O Alzheimer começa a desenvolver naquela região ali, entre os ventrículos do corpo caloso, essa proteína começa a degenerar, tanto a proteína quanto a substância beta-amiloide. Começa a degenerar os neurônios, né? E essa paciente não, que estava degenerando os neurônios, a gente chama de encefalomalácia. O pessoal pergunta, doutor, o que é isso? Encefalomalácia é o cérebro, seu cérebro está derretendo. Pronto, acabou. Então, se você de repente teve um AVC aqui, se você não trata esse AVC recorrente, ele vai dissolvendo, literalmente. Se você pega uma ressonância, você vê que o cérebro não tem um formato, entendeu? E então o diagnóstico já estava errado. Ela estava tomando donepezila, que é usada para Alzheimer, outras substâncias. Eu mantive, nesse caso, por quê? Porque ela tinha uma demência vascular, mas não era Alzheimer, mas a donepezila era uma medicação que ajudava. O que é a donepezila, Alexandre? É uma acetilcolina sintética, porque na verdade o que falta no Alzheimer é acetilcolina no cérebro, né? Sim. Então, donepezila, garantamina, os outros são. E aí eu vi que era demência vascular e falei, o tratamento está errado, mas vamos manter, já que ela tem um certo raciocínio, tempo e espaço, ela não falava. E aí a gente começou a tratar a demência vascular, tá? Uma outra droga, eu vou chamar a atenção para essa droga aqui, não fazendo propaganda, mas a vinpocetina, ela previne AVCs e ela recupera, né, a região que sofreu um AVC, está em infarto ou isquemia cerebral.
E a vinpocetina vem de uma planta chamada Vinca minor, que também fabrica vincamicina, que é um dos antibióticos mais fortes que tem. Então você tem na natureza uma planta que dá no jardim que produz um remédio um remédio punk e um antibiótico. Para tá bom, a neurologia, né? E para, entendeu? E para também a parte de infectologia. Então essas coisas assim me chamam muita atenção, mas enfim, né? Nesse caso eu passei a vinpocetina para ela, para melhorar o fluxo cerebral, e comecei com canabidiol, sem o THC. Porque ela é uma pessoa totalmente colaborativa, calma, sabe? E, tal. E aceitou esse tratamento numa boa? É assim, ela não falava muito, né? A filha dela fazia as perguntas, ela falava assim ou não, tal, não sei o quê. Mas ela estava disposta a fazer e com a cara alegre. Geralmente o pessoal chega lá com a cara de quem está indo para a forca, né? Porque vai usar o remédio da maconha, como eu te falei. E aí, mas é verdade. Eu cheguei e comecei o tratamento com ela, eu vi a complicação, a ver se já tinha algum tempo. E depois, já acho que 3 consultas, 4 consultas, a filha dela é médica veterinária também. Ela virou para mim e falou assim: nossa, doutor, as pessoas falam assim, nossa, doutor, esse remédio da maconha realmente, no caso dela, ela é médica, assim, esses canabinoides realmente são fora de série, né? E eu falei assim, são, né? E ela está interessada em fazer o curso agora, porque usa-se muito também. Sim, em a gente animais. já bati papo com veterinários aqui. Então, eu até vi no seu Canapcast, você pôs um cachorrinho, né? Sim, vou falar sobre mim, eu achei muito legal isso. Foi o Golden. Então ela falou assim, as pessoas ficam impressionadas. Eu, Renato, eu não fico impressionado não, porque eu sei que tem algumas limitações. Tem casos que não vão ter resposta tão favorável. Tá? Mas vão ter. Porque é aquele negócio, é individualizado. É individualizado. O problema também é a expectativa, né? Isso é o maior problema. Mas eu já começo traçando, olha, vai ter uma melhora nesse sentido, naquele, qualidade de vida, comunicação, mas o que essa droga vai fazer, na verdade, né, como fitoterápico, ela vai regenerar essa parte que foi lesionada do cérebro ao longo do tempo, para que a pessoa possa recuperar os seus movimentos, né, a sua vida, né? Tudo, né? A sua rotina dia a dia. E ela foi interessante porque, assim, ela ficou 6 meses sem ir. Quando ela chegou lá, a filha dela chegou com ela na cadeira de rodas, e aí eu perguntando para a filha dela, ela falou, não, doutor, pode perguntar para ela o que ela está falando. Aí eu fui conversar com ela, falei, como é que a senhora tá? E a gente brincando, né? Porque é uma senhorinha, e a senhora tá bem? Não, tô com fome. Tem um biscoitinho lá na recepção, tal. Fui lá, peguei, ela pegou o biscoito e comeu. Então, essas coisas que a gente olha assim, e uma paciente que estava lá entrevada, não fazia nada, né, só cuidando, que assim, o retorno pessoal assim, incomparável com o retorno financeiro que for, sabe, você está ali perante uma doença que você sabe que há muito tempo atrás, muito não, né, recentemente, a pessoa vegetava morria. O prognóstico era outro, completamente diferente. E hoje em dia você vê que as pessoas conseguem, né? É o que eu falo. A medicina aumentou o tempo de vida, mas esqueceu da qualidade. Agora nós estamos correndo atrás da qualidade. Ela aumentou a sobrevivência. Justamente. E aí é onde entra realmente a cannabis. Porque uma vez eu estava assistindo uma aula, e aí eu estava na casa de uma sobrinha minha lá em Brasília. E aí eu precisava assistir a aula e ao mesmo tempo interagir com a família. Eu falei, olha, posso pôr isso aqui para me ficar ouvindo? Pode. E aí o pessoal ficou ouvindo e falou assim, nossa tio, mas as plantas realmente é milagrosa, né? Pelo potencial que a gente conversa que ela tem. Olha, depende. Algumas vezes ela faz milagre. Outras, a pessoa não pode criar essa expectativa. Outras vezes vai demorar o ajuste, tá? Eu tenho uma paciente com Parkinson, por exemplo, passou ontem, mas não desistiu porque o marido dela é o maior entusiasta. Isso, não pode desistir, porque você tem que tentar chegar na sua dose. Ela chegou a falar, doutor, eu voltei porque o meu marido que insistiu, porque na verdade assim, eu comecei o tratamento e depois que eu comecei o tratamento eu comecei a tremer mais, eu piorei. E eu falei, por que a senhora não avisou? Né? Então tem essa questão, porque o acompanhamento médico é isso, né? Por que a senhora não avisou? E ela não tinha THC no meio, tá? E lembrar assim, onde age o THC, para as pessoas entenderem. Primeiro, o THC é que nem o resto dos florais, é um emergencial, ele vai agir durante um tempo. Então tem um tempo para o uso do THC, tá?
O que quer dizer isso? Na terapia para um Alzheimer, para o Parkinson, ou um transtorno de espectro autista, o THC vai entrar como uma droga moduladora e muda o comportamento do paciente. Ele fica mais sociável, ele alimenta. E nesse caso crônico, né? Vai ser... Justamente. Então você usa o THC e você vai ver que depois vai demorar um tempo, mas o paciente já não vai precisar mais do THC. Já estabilizou, já não está agressivo, não tem convulsão, epilepsia. Então é só deixar o CBD, porque o CBD que promove a neurogênese, ou seja, a neuromodulação, a neuroregeneração, que a gente achava da década de 80 que as células nervosas não se regeneravam, né? Então eu falo, o CBD é pro resto da vida, né? E com essa PL399 a gente fala, o SUS vai fornecer, se Deus quiser, a gente acha que vai conseguir isso aí, fornecer e pronto, né? Ir embora. Então, assim, a expectativa é um grande problema. Porque se a pessoa vai com muita expectativa, ela já cria um perfil de ansiedade, onde a gente vai ter que mudar o perfil de canabinoides. Vai ter que tratar o CBD. Vai ter que colocar mais canabigerol do que canabidiol. Para cuidar da ansiedade que a expectativa de cura gerou. Justamente. Jesus. Outro problema também é que, assim, como a Anvisa liberou para pacientes que estejam medicados pela medicação convencional, o paciente já chega lá quimicamente alterado, para você entrar com canabidiol e às vezes o THC. Então, em tese, para que esse PL seja aprovado, a gente respeita a Anvisa, não deixa tudo aí, a gente vai entrar com os derivados canabinoides aí para ver o que melhora. E a gente faz isso até para mostrar para a família, olha, essa paciente, por exemplo, Parkinson, ela estava tomando Prolopa, estava tomando Pramipexol, que é o Cifrol, que é para evitar os efeitos secundários. Ela toma um remédio, né, o Prolopa, que causa a levodopa, né? E aí ela tem que tomar o Cifrol para poder cortar o efeito colateral do Prolopa. E há 10 anos tremendo, tá? E aí eu peguei as ressonâncias dela e aí pedi uma nova ressonância. Eu falei, filha, há 10 anos que sua ressonância está a mesma coisa. Ela tinha tido um microinfarto numa região do corpo caloso lá, que inclusive é uma região que o Alzheimer pega demais, mas ela não resolveu o Alzheimer, resolveu o Parkinson. E eu falei só, você teve um micro AVC, você não deve ter sentido, ou sentiu alguma coisa mínima pela região que pegou, talvez tenha tido uma ausência durante um tempo, mas o seu caso não é doença de Parkinson. Eu acho engraçado as pessoas darem diagnóstico de Parkinson só pelo tremor, entendeu? Não é doença de Parkinson, você teve uma região que afetou o microinfarto e ele está estimulando. E a maior prova é que em 10 anos a sua ressonância magnética é a mesma, entendeu? Aí expliquei para ela, o marido insistiu, não, eu fiz com meu marido insistindo, eu falei, mas a senhora devia ter comunicado, porque a gente vai... Isso é um fato que é importantíssimo. Assim, uma das coisas que eu mais curto é que o senhor, como médico, divide a responsabilidade com o paciente. Claro. Tipo, você não é um feiticeiro, você não é um curandeiro. Vem cá, vamos conversar. O que você está fazendo? O que está acontecendo? Como é que está essa alimentação? Está melhorando? Está piorando? Porque se ele não ajudar, como é que acerta? Né? As pessoas não têm consciência de que vão precisar trabalhar também. Principalmente nesse caso, né, o que a gente tem que sempre lembrar é o seguinte, né, os derivados da cannabis são fitoterápicos, então é difícil de você realmente, né, determinar, mas é um fitoterápico que tem uma substância age mais na ansiedade, outra age mais na dor, outra age mais na agressividade. Então tem que haver um equilíbrio realmente. Esse equilíbrio que é difícil e dificulta mais com o que eu te falei. Não tem a regulamentação na Anvisa, então cada associação, cada habeas corpus faz uma cepa diferente. De um jeito, ou é azeite de oliva, ou se colocam extrato hidroalcoólico, extração hidroalcoólica. Então fica difícil para a gente, até regulamentar fica difícil. Mas a gente continua. E aí eu falei com ela, não, a senhora não vai desistir, porque eu falei, todos os casos que eu tenho de Parkinson aqui para tremer, a senhora é filha de Deus, né? Todo mundo vai. Você tem que usar essas argumentações para o paciente realmente entender. E deixar bem claro para o paciente que o grande problema da cannabis, por ter vários outros compostos, é realmente esse efeito, depender do paciente, da genética do paciente, se ele tem a CYP450 para biotransformar, entendeu? Então, exige muita paciência também, porque o paciente já chega lá crônico, com uma doença que já precisa de cuidador, Alzheimer, Parkinson, né? Então, uma doença que a família já não tem muita esperança, entendeu?
E a gente não promete mundos e fundos, ó, nós vamos melhorar a qualidade de vida da pessoa. Mas o Parkinson em si, falar assim, o Parkinson curou? Não, mas tomando canabidiol a pessoa não tem mais. O Alzheimer melhora bastante, entendeu? Inclusive a questão de... Outros não, porque o Alzheimer, o problema é que quando ele está assim, um grau mais avançado, 3 e 4, os derivados canabinoides vão melhorar a qualidade de vida, entendeu? Da pessoa com Alzheimer. Então a pessoa, Alzheimer às vezes fica agressivo, não vai ficar tão agressivo. Isso que eu ia falar, a agressividade é uma coisa que... Justamente, não vai ficar agressivo. Você consegue trabalhar. Pacientes com quimioterapia também às vezes desenvolvem perfil de agressividade. A gente tem que estar com risperidona, que é a medicação psiquiátrica, né? A gente chama sossega-leão. Não, senta com a cannabis, resolve muito bem. Então, assim, é importante que o paciente entenda que, assim, é dose dependente, a gente precisa de avaliar qual cepa que é melhor para ele, que tenha mais canabicromeno, canabigeral, canabidiol, porque essas associações é que vão potencializar, e como eu te falei, o grande mistério, a gente fala assim, ó, o sistema endocannabinoide, que não era tão conhecido assim, a gente fala que ele é a orquestra do nosso cérebro, né, o maestro, tá? Então, por exemplo, eu estou tomando remédio porque eu estou com depressão, não tem serotonina. Aí você vai tomar remédio e recapta a serotonina, tá? Então, é o que eu falo, gente, não se iluda, a medicação antidepressiva ela não vai aumentar a sua serotonina, ela vai reciclar o que você tem, né? Onde a gente fala a importância, por exemplo, de usar o 5-HTP, né, tão falado, que é uma molécula HTP, que é o triptofano, uma molécula precursora da serotonina. Então, é importante repor para o organismo, né, repor, né, para reabastecer. E essas drogas para depressão, elas apenas recaptam, elas apenas reciclam. Aquela que ia ser degradada, ele segura mais um tempinho. Justamente. Se normal você tem 200 mg de serotonina, você tem só 6, eles vão fazer 6 valer por 200. Mas aí vai chegar num ponto que isso já não acontece mais, né? Agora, com a cannabis é diferente, né? O efeito é a longo, médio e longo prazo, e o efeito inicial é que a gente falou que muitas vezes o THC é essa molécula propulsora. Então, ele precisa entrar, tipo assim, você está com... Como é que eu vou dar um exemplo? Você está com um vazamento, vamos lá, está com um vazamento. Na hora de enxugar, de tirar aquela água, você vai usar o THC. Mas para resolver o problema do furo, vai ser o CBD. Geralmente o CBD ou um outro derivado. Mas pode ser um CBG? Que, na verdade, assim, o THC, ele corta as crises, não então só a crise epiléptica ele corta, se é uma crise de ansiedade ele vai cortar também, você vai ficar bem calminho, pelo efeito psicoativo que ele tem, né? Só que ele não tem esse efeito neuroregenerador, neuromodulador. Então, por exemplo, o canabidiol, ele modula mais o cérebro a produzir mais serotonina, como a gente falou que é o maestro, né? O sistema da cannabinoide é o maestro do cérebro. Então, quem vai falar que é para produzir mais serotonina, mais dopamina, né? É justamente o sistema endocannabinoide. Então, a ligação do 2-AG, anandamida, que são as nossas maconhas naturais, que a gente fala que está no cérebro, né? Que são muito semelhantes aos derivados da cannabis. Então, elas são produzidas, né, de acordo com a sua necessidade. Aí está com a serotonina baixa, aí você vai lá tomar fluoxetina, você está reciclando serotonina. Não seria mais interessante deixar a fluoxetina, né, porque ela está reciclando, mas colocar um canabidiol também para poder aumentar a neuromodulação e fazer com que o organismo produza mais, né? Ao invés de ficar protegendo aqueles poucos guerreiros, vamos fazer mais guerreiros. Justamente. Então, assim, o canabidiol, nas doenças do sistema nervoso central, ela tem praticamente quase todas, né? Porque desde situações emocionais, pânico, transtorno de ansiedade generalizada, depressão, e aí vem a grande questão também da pergunta, né? Porque, assim, a maconha é uma depressão do sistema nervoso central como o álcool, tá? Só que de uma maneira diferente, né? O álcool se liga fortemente às células neuronais. Entendeu? A maconha não, ela simplesmente, por causa do THC, ela se liga a alguns receptores, produz mais GABA, você vai ficar relaxado, né? Que o GABA é um neurotransmissor sedatório que não se fala muito, chamado ácido gama-aminobutírico. Então, é uma sedação tranquila, mas assim, sabe, não tem aquela coisa de efeitos colaterais, igual o álcool, overdose, nem nada. Então, muitas vezes, né, seja no transtorno espectro autista, que a agressividade é um problema sério, seja no Alzheimer também, na epilepsia, tem que THC. Incontestável. Na verdade, nós temos que pensar o seguinte, a molécula de THC,
ela age sobre a espasticidade, tá? Então, espasmo muscular é essencial. Então, por exemplo, esclerose múltipla, né, que é a indicação que tem aí o Mevatil e outras substâncias aí, que é CBD e THC 1 para 1. Né? Então, por que essas substâncias foram liberadas se o THC não, né, entendeu? Para esse caso específico... o Sativex, Mevatil, que tem nas farmácias que a Anvisa liberou, tudo é CBD 1 para THC 1. Então, é uma proporção 1 para 1. Né? Por que essa proporção 1 para 1? Porque o problema da esclerose múltipla que vai dando são as descargas que dá na junção neuromuscular que a pessoa tem e que vai dando cãibra e depois vai atrofiando, porque não tem resposta, entendeu? E aí, onde o THC entra? Bloqueando aquele vasoespasmo, né? Aquele espasmo muscular. Então, a pessoa não começa a ter degeneração muscular, tá? Então, o THC é mais que necessário. A mesma coisa, eu falo, gente, olha... Para otimizar para quem é leigo, pensa assim, ó, uma dor de cabeça é um curto-circuito no cérebro, tá? Uma epilepsia, uma crise epiléptica, é um curto-circuito do cérebro. Uma ansiedade é um curto-circuito do cérebro, né? Eu falo muito bem. Tem uma outra que eu comento também que eu falo, tudo é um curto-circuito do cérebro, né? Agressividade, Uma depressão também vai ser. Hã? Uma depressão também seria uma... Seria. Você cria uma situação mental... Depressão não, mas eu falo que o circuito é quando assim, é uma coisa que te agita, né? Então, assim, o espasmo, sim. você tem que pensar, condição emocional e motora. Então, a condição emocional, né, não existe plasticidade. A condição motora, o espasmo que você tem na convulsão, né, você começa a tremer, o tremor que você tem no Parkinson, entendeu? Na esclerose múltipla atrofia que você vai tendo com muita cãibra, isso tudo vai acontecendo devido ao espasmo da célula muscular junto com a junção neuronal. E aí é onde age o THC, entendeu? Então, nessas patologias, não tem como usar o THC. O Alexandre, na dor crônica tem como ser só o CBD, o canabidiol? Tem. Tá? E a maioria dos meus pacientes só tomam o canabidiol. É impossível, né, extrair 100% o THC, não sei quando é decarboxilado, broad spectrum, né? Então, você tem 0,3, a dor crônica resolve. Mas em alguns casos, o paciente já está sabe assim, 9, 10 meses, 2 meses tomando o CBD, doutor, agora já não está fazendo tanto efeito. Põe um pouquinho de THC, 10 para 1. A gente falou lá da outra vez sobre fibromialgia. Quando fala em dor crônica, eu sempre vem na minha cabeça a fibromialgia. Nesse caso, como é que é o mecanismo? É porque é uma dor num outro patamar também. E ela tipo assim, é uma briga interna na tua cabeça, a fibromialgia? Como é que... Interessante definir primeiro, assim, vai um pouco de aulomedicina aqui, mas compensa. O que é síndrome, né? Síndrome é aquilo que não tem um agente causador, não tem um vírus, a bactéria ou qualquer coisa que vai causar. Então, síndrome, na verdade, são sinais, mas sintomas. Sintomas você queixa, doutor, com dor de barriga, tô tonto e tal. Sinais eu acho em você no seu exame, tá? Então, a síndrome fibromialgica, na verdade... é uma síndrome fibromialgica. A fibromialgia é uma síndrome. E é uma síndrome que a gente não sabe aonde está o gatilho, né? O fator causal mesmo, que não tem um agente, né, etiológico. E é interessante porque, assim, a fibromialgia ela chegou com diagnóstico de síndrome, né? Mas a gente não tem nenhuma referência, porque a gente sabe que o fator emocional, estresse ajuda, o fator hormonal ajuda... Mas parece que algo é um distúrbio, né? Mecânico desenvolvido pelo próprio organismo, né? Então começa a contração muscular aqui e ali e é como se fosse o início de uma esclerose múltipla mesmo. E o paciente chega lá, tem vários pontos de dor, mas a gente coleta 8 pontos. O diagnóstico hoje em dia, para você ter ideia, Renato, é feito assim. Tem 18 pontos lá que eles põem no mapa lá de dor. Aí você chega lá e pergunta para o paciente, sente dor aqui? Se ela tiver 8 pontos que corresponde, aí você já dá o diagnóstico de fibromialgia. Tá certo? Não, você tá errado. Por quê? Que eu tinha comentado com você até em off antes. A fibromialgia tem um aspecto muito interessante, porque assim, nós tivemos o advento das estatinas, que são medicações para baixar o colesterol, que revolucionaram o mundo, né? Porque as medicações tinham, o colesterol baixava um pouco. Você toma uma rosuvastatina, atorvastatina, simvastatina, né? Zero.
E legal, né? Revolucionou bem essa área da medicina. Só que é o que eu te falei, né? A indústria farmacêutica, com todo respeito, ela faz pesquisas, mas ela não tem um follow-up, um acompanhamento realmente de como é que aquele paciente vai progredir, o que realmente aquela substância vai causar em outros órgãos, tá? E aí, quando lançaram a estatina, a gente começou a ter muita fibromialgia. E aí eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada ali. O que mudou, né? O que mudou para isso agora? Justamente. E aí saíram as primeiras pesquisas das estatinas. Uma coisa interessante, tá? As estatinas para baixar o colesterol, elas são provenientes de um fungo que se chama Aspergillus terreus. Então, mais uma vez, a gente volta... A natureza. Vamos na natureza de novo. Porque o pessoal não entende e tal. Fala, não, as estatinas, essa revolução que tem, podem procurar. Vem de um fungo chamado Aspergillus terreus, tá? Que é interessante, um fungo bem interessante, mas um dos efeitos colaterais das estatinas chama rabdomiólise, tá? Miomusculise, ruptura, né? Então, é uma ruptura muscular que tem, a fibra muscular explode, literalmente, entendeu? A pessoa começa a perder massa muscular. Não são todos os pacientes. Sim, é uma reação, né? Mais uma vez, em cada organismo vai de um jeito. Lá na bula é de 1 a 10%, mas hoje em dia a gente vê que 37% das pessoas que tomam as estatinas têm esse fenômeno. E algumas sentem um pouco de dor, tudo bem, mas outras sentem muita dor. Então, uma vez eu peguei uma paciente que tinha passado vários médicos, ressonância, tomografia, tinha uma porrada de coisas, exames hormonais e tinha até perfil genético. E simplesmente ela não melhorava da fibromialgia e já tinha tomado de tudo, duloxetina, pregabalina, gabapentina, mais não sei o quê, todas as drogas mais modernas que tem. E eu sentei com ela, vi aquele tanto de exame, olhei para a cara dela, vi que tanto de remédio que tomou e assim, né, como médico, foi assim, não me sobrou nada, né, que eu vou passar para ela, né, chá de boldo, um chá de pé roxo, uma reza, uma garrafada. Aí eu falei assim, não, vamos conversar. E aí a gente conversando, eu peguei todo o relato porque ela não passou tudo, mas eu sempre pergunto, né, a história pregressa, se toma algum medicamento ou não. Só que tem pacientes que já estão tão mutilados de medicamentos, né, alopatos, chegaram, doutor, eu tomo tanto remédio porque meu cardiologista passou isso, o outro passou aquilo, ele toma omeprazol. Para que eu tomo omeprazol, doutor? Para evitar que você tenha gastrite devido aos medicamentos. Dos medicamentos. Né? E o omeprazol está na linha da proibição também, como aspartame. E um hepatoprotetor. Aí tem que tomar um hepatoprotetor, tem que tomar o omeprazol saiu umas novidades. O aspartame eu sabia que entrava. O aspartame, o omeprazol e tem o paracetamol. Paracetamol também é vilão aí na... eles estão na... Agora o aspartame foi proibido, o omeprazol está para ser proibido agora. Mas enfim, então essa paciente chegou lá e aí eu comecei a conversar com ela, ela esqueceu de me falar que ela tomava atorvastatina. E é interessante porque a atorvastatina foi lançada no final dos anos 90. E aí eles tinham a simvastatina, que é 10 e 20, e a atorvastatina era tão potente que 10 miligramas você tomava só uma vez por semana, tá? E resolvia. Aí você vê como é que a máfia farmacêutica é, né? Começa a impulsionar a medicação para os médicos, sei o quê. E aí, de uma hora para outra, como cardiologista, eu comecei a ver paciente tomando 20 miligramas por dia da atorvastatina. Eu falei, porra, mas quando a indústria farmacêutica lançou, isso aqui era para ser 1 por semana, né? E aí você vê, então, os casos de fibromialgia, entendeu? Por causa das altas doses. E os médicos que receitam, eles não têm nenhum senso crítico. Falar, não, pô, vamos começar com a dose que era usual, 1 comprimido por semana, e vamos ver como responde, né? Porque tem efeitos colaterais. Então, hoje você chega na internet mesmo, se você procura estatina e dor muscular, vai aparecer rabdomiólise. Hoje em dia ela é muito frequente, não é só em 1 a 10%. Eu falo que em torno de 37% das pacientes têm. Então, a primeira pergunta que eu faço quando chega lá com dor crônica ou quadro de fibromialgia caracterizado por outro médico, a primeira coisa que eu pergunto, está tomando algum remédio? Quais são suas medicações? Como outras medicações também vão ser importantes, né? Então, esse é um fato que a gente verifica muito frequentemente lá, sabe? De pacientes que não têm nada, né? É uma medicação, chama iatrogenia, né? É uma doença causada pelo médico. Então, é por isso que a importância da medicina integrativa, né? De você pegar o paciente como um todo e decifrar ele, né? Como ele come, como alimenta, os conflitos pessoais, como é a relação com a família. Porque ali, além de você entender a patologia que o paciente está desenvolvendo no lado emocional, você se aproxima do paciente, ele cria mais confiança e ele entende o tratamento da doença dele. Porque realmente é muito cômodo você chegar lá no médico, doutor, tem isso,
paga lá R$ 2.000 de consulta, você vai tomar isso. Pronto, acabou. Ah, tomei, o doutor falou e tal, não sei o quê. Aí passa alguns anos, aparece um câncer em algum lugar, né? Ah, será que é isso aqui e tal, não sei o quê? Bah, não sei. O tempo vai dizer, a gente não consegue, né? Muita coisa o tempo vai dizer. O tempo vai dizer. Então, na verdade, a medicina integrativa era interessante porque, assim, o próprio ócio, né, da classe médica em relação a se mover para dar um melhor atendimento para o paciente, mais calor humano, fazer o paciente entender sua patologia, isso aí foi criando um perfil, né, no paciente, que hoje em dia quem procura a medicina alternativa e a integrativa é ele. Ele vai procurar todos fazem acupuntura, chega lá, eu tenho a dor crônica, estou tomando gabapentina, estou tomando risperidona, mas eu faço acupuntura. Então, a própria sociedade está buscando um tratamento, entendeu? Que seja mais completo, que consiga decifrar o paciente e falar, olha, além, né, da fibromialgia que você tinha por causa da estatina, você tem uma crise de ansiedade generalizada. Então você descobre que o paciente não tinha daquilo, era outra coisa, e ele estava tão perturbado que ele não conseguia notar que aquela medicação não estava causando bem, isso. O que veio para melhorar a vida dele estava causando um transtorno. Justamente. Então, um paciente para medicina canábica, se você não der um acolhimento nele, você não consegue achar a dose. Essa é a verdade, né? Então tem que ter essa empolgação aí. Então, assim, eu vejo o trabalho dos colegas, a gente troca muito casos clínicos, né? Mas, de repente, eu comecei a pensar assim, gente, está faltando médico prescritor, né? Porque nós temos 215 milhões de brasileiros, pelo último censo aí, está faltando médico prescritor e está faltando a medicação. Então, o que adianta também? O PL vai ser aprovado? Quem sabe aprovando vai dar um fluxo aí. E aí, esses médicos trabalham lá na clínica comigo, eu cheguei e falei, todos fizeram uma medicina canábica também, né? Porque a gente focou muito na questão da medicina canábica como uma medicina integrativa, justamente por ela ser uma medicação multidisciplinar, né? Trata dor, multidisciplinar, câncer. Você falou a questão da inflamação, agora começaram os estudos para mostrar o poder anti-inflamatório que ele tem, entendeu? Que os fitocannabinoides têm. Então, quando você entra nessa seara, você vê que assim os benefícios são, sabe, assim, enormes, né? E a gente tem que dar esse acolhimento para o paciente para que ele possa fazer a coisa certa. Se ele não faz a coisa certa, já era, né? Então, assim, ele vai ficar tomando Depaquene, Depakote, Lamotrigina, Topiramata, uma porrada de coisas. Vai subindo só o chumbo, né? Cada vez pior. E você falou uma coisa interessantíssima, que é a capacitação. Um dos nossos patrocinadores chama Cannabiclass, que é um esforço para capacitar a classe médica. E já aconteceu eventos, da gente fazer um evento e numa área que estava muito mal assessorada, a gente fazia um evento gratuito e não aparecer. Não existia o interesse da região. Assim, a gente percebe o seguinte, a gente faz o estudo demográfico e vê lá, olha, lá não tem quase prescritor e existe a demanda, porque a internet uniu todo mundo. Então, o cara lá do interior do Piauí, ele entra em contato com o Cannabiclass, com o Cannabicast e fala, olha, eu vi o episódio tal com o doutor tal, achei interessantíssimo, eu queria conhecê-lo. Aí você fala, pô, onde você mora? Aí você vai fazer, vamos fazer uma capacitação da classe, e a gente percebe que em determinados momentos nem o médico está querendo migrar, porque é uma migração. Por exemplo, quantas consultas você consegue fazer por dia de uma consulta integrativa? Olha, uma consulta integrativa dura 1 hora e meia, né? E às vezes eu pego alguns pacientes que eu já falo. Tem pacientes que são pacientes crônicos, né? Então já chega lá com batelada de exames. Uma caixa de exame para discutir. Hoje em dia eu peço para viabilizar, para não atrasar os pacientes, eu peço para enviar os exames antes, eu dou uma analisada de madrugada, alguma coisa assim, não me importa não. Mas demanda muito tempo, né? Porque você vai descobrir a história do paciente, o ambiente familiar, o ambiente social, depois saber em que isso interage na doença, explicar a doença para o paciente, explicar o que você está tratando, para ele entender o tratamento.
Porque se você explica para o paciente que tem um remedinho aqui para dor. Ah, doutor, e para aquela tosse que dá no final do dia? Tem também, minha senhora, aqui. Né? Agora, se você não falar nada e dá, e a pessoa continua. Não, se a pessoa está. Não, eu estou tossindo um pouco ainda. Ah, mas o doutor colocou. E às vezes aquela tosse é nervosa mesmo, né? Enfim, é psicossomática. A do Miguel aí, ó. Mas é isso. A pessoa, quando você conversa, ela tem que entender que aquilo ali é um recurso. Claro. Não é para usar a cada momento. É o telefone do Batman, não é para ligar toda hora. A pessoa tem nesse convencimento. E a gente percebe que assim, a gente entrevistou aqui alguns médicos recém-formados e outros já com bagagem. E os recém-formados, eles falam o seguinte, muitos deles, eles querem fazer, aí vão afoitos. E não existe. Ele fala, pô, eu saí da faculdade agora e ninguém falou do sistema endocannabinoide comigo. Na faculdade começou a ser ensinado em algumas faculdades agora. Aí agora as ligas acadêmicas estão recentemente puxando profissionais que estão capacitando. Mas eu acho que o maior preconceito que tem realmente aí em relação aos cursos que são feitos, as pessoas não aderem, é por causa dessa, infelizmente, tem que falar um pouco de política, essa política do Conselho Federal de Medicina, né? Ele não agrega. Né? O que o Conselho Federal tem que fazer, gente? Olha, desculpa o conselho, mas eu não consigo entender, porque descobriu-se uma droga que tem um alto potencial que está usado no mundo inteiro. Aí o Conselho Federal fica censura, libera, entendeu? Qual é? Não somos crianças. E aí, quando você vê que o pessoal... Porque, na verdade, você sabe, né? A classe média está crescendo cada vez mais. Então, o pessoal fala... Eu vi uma pesquisa que falou assim, tem médico, mas 69% está concentrado em São Paulo, Sul, 21% no Sudeste, 20% no restante. Mas tem, né? Médico. Agora, por que... E médico, quando apareceu a novidade, Botox. Porra, até dentista está aplicando. Até esteticista está aplicando Botox. Todo mundo. Biomédico, está tudo assim. Porque ganha dinheiro. Cannabis. Olha, 2 fatores impeditivos, né? O primeiro é que está faltando produto, mas o maior deles é o preconceito. Então, o médico vai olhar, vai pesquisar. Nosso Conselho Federal liberou com uso compassivo só para esclerose múltipla, Lennox gastou e Dravet, não liberou para o resto, mas está sendo usado, mas as pessoas, né, têm o preconceito. Vou comprar um barulho desse? O próprio Conselho Federal, né, que assim, né, digamos, né, modéstia à parte, mas os conselhos de medicina são os piores que tem, né, porque ao invés de ajudar o médico, eles estão sempre punindo o médico, inclusive nas questões de pesquisa, né, porque isso é empírico. Não é empírico, não, tem muita pesquisa, né. Tá ali, Então, por que não adere? Porque o médico ele se entusiasma com isso, e alguns se entusiasmam por ciência e por talento, ou se entusiasmam porque, apareceu uma coisa nova no mercado, vai dar dinheiro, que essa é a verdade, né, tem muito disso. Mas aí quando chega lá e vê a briga do Conselho Federal com a Anvisa, né? A Anvisa sempre progressista, né? O Conselho Federal sempre conservador. E aí depois entra a política no meio. E aí o cara vê essa bagunça que tá, e fala não vou investir nisso agora, entendeu? Então eu brinco com um paciente lá do consultório que eu falo, olha, quando a coisa já explodiu, só que foi no meio da pandemia, mas quando ela realmente explodir, né, tiver mídia, pesquisa e tiver o medicamento à disposição, eu falei, gente, vai ser o momento da cannabis. É a penicilina. A penicilina sendo reinventada aí. Justamente. E tem muita gente, né, na ansiedade, na expectativa, né, do que os canabinoides vão ajudar, inclusive para ansiedade, para emagrecer. Né? Tem muitas pessoas que dizem, doutor, mas eu posso tomar? Eu falo, pode, mas eu não receito, eu passo para outro médico. Justamente para preservar esse meu lado íntegro perante a questão das audiências, entendeu? Porque depois vai dar audiência, a pessoa chega e fala assim, nós vamos liberar para essas doenças graves, mas para ansiedade, essas coisas, a gente não vai liberar. E você está usando, você perde aí o mérito. E eu acho que necessariamente tem mais de 3 mil medicamentos para ansiedade, não acho que a cannabis vai ser que vai resolver. Mas, para quem não gosta de alopatia, né, causal dependência química, vai ser um grande avanço. Mas, dentro desse conceito, eu falei para o pessoal, assim, né, porque o pessoal realmente desanima, né? Um médico que eu tenho trabalhado com a gente, formou fora, veio aqui no Brasil, passou muito bem, trabalhou no SUS,
Depois, com essa confusão toda, eu falei, vai para fora, porque o país está meio decadente. E um dos melhores alunos que eu tinha. E aí ele fez a prova, passou nos Estados Unidos, agora foi fazer o estágio, voltou. Mas ele falou, Alexandre, olha, se der, porque a família mora aqui, ó, eu passei lá, mas se o negócio aqui pegar, eu fico. Por quê? Porque é uma coisa que interessa ele, é medicina canábica. Eu conversei com outra médica também, formou fora também, essa formou na Argentina. Ela já está trabalhando com comercialização do óleo, diz ela, com o namorado dela, mas ela já é formada em medicina integrativa, está terminando psiquiatria, que é uma área interessante, você tem ideia. Vai linkar, vai sempre linkar uma coisa com a outra. Sempre. E aí eu cheguei para eles e falei assim, gente, olha, tá difícil para os pacientes conseguir a matéria-prima, tá difícil conseguir acesso, né, à medicação. E aí eu falei, que tal a gente fazer um ambulatório aqui, fazer com preços mais acessíveis, e ao invés de o paciente ter um médico assim, a minha consulta é com o doutor Alexandre, entendeu? A gente faria assim, um ambulatório que funcionasse segunda, quarta, sexta, só que seria assim, entendeu? A pessoa marcou, seria aleatório. Não no sentido de tirar o peso de um ou outro médico, muito antes pelo contrário, na ideia de abarcar todas as informações que a gente tem. Então, por exemplo, você passaria comigo num dia, no outro mês você caísse com outro médico, poderia cair comigo. Mas o que é isso interessante? Quando você passasse para outro médico, todo o seu quadro já estaria já estava no sistema e a gente já tinha feito reunião clínica que a gente está começando a fazer. E vocês estão sempre uniformizando a informação. É justamente isso. A gente vai fazer reuniões clínicas frequentes, semanais, para discutir os casos. E assim, a rotatividade é no sentido realmente assim, porque cada um lá tem um conhecimento a mais diferente do outro. Então, a gente vai agregar os conhecimentos. E a reunião clínica depois é muito interessante você discutir os casos, entendeu? Porque você discute os casos, aí você vê que um traz uma experiência a mais. Né? Eu tenho 39 anos de formado, 39, que eu fiz, você vai fazer agora. Esse outro médico que trabalhar comigo, que foi meu aluno, ele tem acho que 4, 5 anos de formado, mas o cara tem um QI altíssimo, entendeu? Então, assim, tem algumas patologias que eu tô lá... Quando ele voltou, falou, para conversar com você tem que ter o tempo de idade que eu formei. E aí, passou nos Estados Unidos, imagina, a primeira vez. Então, assim, às vezes ele me agrega alguns conhecimentos, como eu agrego para ele e outra médica também. O que a gente quer é o melhor paciente, né? Então, a ideia do ambulatório é facilitar o acesso, né? Pelo menos acesso médico, né? O acesso dos derivados canabinoides. Ainda esse aí não depende da gente, né? E de ter essa troca de informação, até porque a gente pode construir casos clínicos, divulgar, entendeu? Né? Para poder os outros médicos entenderem um pouco melhor. E a ideia assim, é começar se vier mais médicos trabalhar, vamos aumentando. Então, na sua visão, então, assim, o CFM fazendo a parte dele, ou pelo menos não atrapalhando, existe uma crescente dessa aceitação da cannabis, ou por vias econômicas, ou por estar na moda, e a outros porque realmente estão percebendo os benefícios da planta. O interessante é assim, existe uma crescente e uma crescente discussão, né? Porque as pessoas não falavam nisso. Isso é ótimo. E a gente sabe que muitos de nós tivemos experiência com cannabis recreativo quando mais novo, ou tem até agora, como é o caso dessa paciente, que o marido dela nunca falou, mas não precisa de falar, está na cara, por que ele incentiva ela tanto? Porque ele conhece. Porque ele conhece, entendeu? Então, esse lance é interessante, porque assim, a gente vai acompanhando o paciente e vai vendo assim, está faltando informação, está faltando descriminalizar a questão do THC também. Na verdade, falta muita estrada, né, o Renato, para a gente chegar lá. Mas, assim, a discussão tem sido mais acalorada. Exatamente. Tendo a discussão, eu já fico me sentindo o seguinte, dei mais um passo importante, porque já não está mais sendo empurrado para debaixo de tapete, já não está sendo bloqueada a conversa. Por exemplo, há 10 anos atrás, isso aqui era apologia à droga. Eu já saía daqui com o camburão e ia estar ali na porta. Com certeza. Então, hoje, a gente já consegue conversar, já consegue trazer informação. A gente tenta levar informação de forma leve, exatamente para isso, para forçar a conversa. Claro, todo mundo vai ter gente pró e gente contra. Vamos ouvir. Por que você é contra? Por que você é pró? E vamos
Isso trazer. que a gente sempre falou, né? O assunto tem que vir a público, né? Para o pessoal entender que é uma coisa a ser falada, para as pessoas entenderem que tem uma nova tecnologia aí, farmacêutica, que promete muito, né? A gente fala tecnologia farmacêutica porque processar o usuário da cannabis é muito diferente. A nossa novidade é milenar, mas agora vem de forma industrial. Então... Vem de forma industrial. Então, essa discussão ela existe agora mais acalorada, mas o preconceito ainda é muito grande, sabe? Assim, quando fala vai tomar não sei o que remédio da maconha, e aí a gente fala, né? Eu tenho até no meu site da definição, eu falo sobre a maconha, como é que está a parte geopolítica, Canadá, Austrália, Estados Unidos produzindo horrores de óleos de cannabis aí, THC, CBD e tal. Mas é interessante que, assim, por mais que você divulgue, né, sempre vem. Então, tem lá sobre a história da maconha, eu falo por que o termo maconha, né? Tem uma definição lá no site para a pessoa entender que a maconha, ela vem desse termo, né, da cannabis, quando ela é processada, secada, e ela é fumada, e aqui a gente fala, quando você põe combustão na inflorescência da cannabis, né, ela vai liberar THC, né? Ela já tem THC, mas o que não tem vai se transformar em THC. Então, o que a gente fala, né, para o paciente entender, até para a sociedade entender, é diferente você fumar, tanto que a forma vaporizada, o Renato, a política já falou, forma vaporizada aqui no Brasil não vai ser liberada, né? E por que a forma vaporizada é usada também? Porque você está com uma crise de dor, tá? A gente sabe que tem pressa. A absorção pulmonar, né, é mucosa, absorve rapidamente, né? Então, como você põe debaixo da língua, que você aspira é na hora. Então, o THC, ou nem o THC com CBD lá em forma gasosa, quando ele é inalado, o efeito é imediato. Ah, mas o Brasil não vai liberar porque né, configura o uso de droga. Tá, então não libera, problema nenhum. Outra coisa que aconteceu também é que recentemente a Anvisa proibiu a importação de inflorescência. Fluorescência, isso. Aí os pacientes começaram a ligar para mim tudo, doutor, agora como é que vai ser, tal, sei o que, blá. Eu falei, filha, você não fuma maconha? O seu problema é o óleo mesmo. Ah, mas e com essa proibição? Porque são os casos para vaporizar. Aqui no São Paulo tem uns 12 médicos que estão fazendo a vaporização, não sendo permitida, mas os advogados da SBEC falam, façam. Qual é o seu juramento? É com a vida humana. Com a vida humana e garantindo a continuidade do tratamento. Justamente. Já não existia? Você tem o seu... E o artigo, se não me engano, é o que a gente fala, o artigo 3 da Constituição, direito fundamental à saúde. Né? Então, a gente trabalha em cima disso. Então, tem médicos prescrevendo? Tem. E aí, a própria advogada de lá, e a própria doutora Eliane, chegou e falou assim, não, gente, vamos começar a receitar inflorescência para quebrar. Eu falei, gente, eu acho que não é a hora, porque a gente está num embate para liberar um óleo, né? Aí o pessoal começou a me ligar, agora não tem influência. Eu falei, filha, você não fuma. Você não essa briga não é sua. Eu falei, isso não vai nos alterar. Então, assim, na verdade, assim, como o país tem esse atraso, né, intelectual científico nesse sentido, o interessante é a gente começar devagar. Começa com liberação do canabidiol, com THC, claro, né? Então, o do Eduardo Girão já dançou, então vai ser canabidiol. Por quê? Porque o THC é a molécula propulsora, é o gatilho, e o outro é o que eu te falei, outro que vai dar o continuidade. Começa com ele, vamos maturar ele, dá tempo para ele. Outro dia eu peguei um habeas corpus aí que um cliente queria, o advogado veio com as novidades, sabe? Assim, porque vão fazer assim, porque fala que você já usa THC, que aí é todo um esquema, né? Se o juiz der, o agrônomo que vai falar, ele precisa de tantas plantas e vai liberar tantas plantas, e aí o juiz dá o aval, tudo bem. Então eu já queria fazer uma coisa revolucionária e tal, não sei o quê. Aí começou a esquentar minha cabeça. Eu cheguei e falei assim, seu advogado, ele tem, ele lança umas ideias, mas eu vou te ser sincero, olha, ele é aventureiro, mas assim, está fardado ao seu habeas corpus não sair. Exatamente. Quem vai perder? Porque eu falei, eu não sou advogado, depois eu cheguei até a conversar com os advogados da SBEC, mas se você for para as vias normais, né, onde o pessoal já ganhou, é o que chama de prerrogativa. Então já existe uma jurisprudência, isso. Uma jurisprudência. Então, simplesmente
é acompanhar aquilo que você vai... Agora, se você quiser revolucionar, falar que é só THC, o juiz vai parar e falar assim... Você vai para outra conversa. Aí é o que eu falei, depois que você conseguir esse habeas corpus, aí você pede uma autorização pro THC, para não sei o que e tal, e vai, entendeu? E em cima disso tem trabalhado. Tem um caso interessante que assim, liberado para manipulação, né? Farmácia de manipulação, fica mais acessível, você consegue fazer a proporção de THC e CBD que você quer. Isso nos ajudou demais. E aí, eu conversando com uma que tem uma farmácia aí, eu prezo pelo meu paciente, comecei a perguntar onde era a fonte, ela mandou toda a dosimetria, o laboratório, certificado, análise, perfil analítico, essas coisas todas. Aí eu falei assim, tá, mas aí como é que você só consegue não tinha liberado manipulação ainda não, tá, foi recente. Como é que você consegue liberar? Falar, olha, doutor, o negócio é o seguinte, eu tenho como é que fala? Um recipiente grande, um galão de CBD e tem um galão de THC aqui. Ela produz, porque o marido tem uma doença autoimune, ela também trata ansiedade, mas ela consegue importar. Aí eu falei, tá, mas aqui é proibido. Ela falou, doutor, isso é uma desobediência civil, mas nossos advogados já estão preparados para atuar, entendeu? Aparentemente isso é ruim, tá? Mas depois que eu vi que faltava recurso, eu comecei a trabalhar com ela. Ela atendeu muito bem meus pacientes. E aí, nesse meio tempo, logo quando eu comecei a trabalhar com ela na manipulação, eu fui para os Estados Unidos, cheguei lá em Orlando. Aí estou andando lá, saí de um parque da Disney lá, estou andando lá, vejo uma esmoqueria que eles chamam lá. Chego lá, esmoqueria não é tabacaria, tá? Esmoqueria eles vendem o quê? Maconha, derivado de maconha, mas não sei o que e tal, papapá. É um shopping maravilhoso, né? Aquelas lojas assim. Cheguei lá, tinha o cogumelo cubensis, né? Que é usado aqui, né? Pelo efeito leve alucinógeno que tem. E tinha maconha de todos os tipos, né? As outras drogas não tinha, porque realmente assim, as pessoas não sabem, mas cogumelo você pode plantar, você pode comer, né? Isso é problema seu. Agora, você só não pode comercializar, mas o cogumelo aqui é plantado, a gente está falando isso, né? Pode se entrar nesse método, mas a questão das drogas psicodélicas estão voltando à moda para tratarem patologias. Psilocibina. Psilocibina eu uso em alguns 3 pacientes, eu uso muito microdose LSD, entendeu? Então, assim, a coisa vai fluindo de uma maneira que eu acho que, assim, sabe, é inevitável que a gente volte a estudar, né, essas drogas aí e poder entender o que elas podem trazer de bom para a gente. Porque eu cheguei nesse lugar e aí eu olhei aquilo e falei assim, mas o estado da Flórida não foi liberado? O estado da Nova York foi, né? Não foram todos, né? E aí eu achei aquilo esquisito e aí eu comecei a perguntar ao rapaz, ele começou a se confundir mesmo, se chamou um outro cara lá. Quando eu cheguei, o gerente era brasileiro, entendeu? Aí eu conversando com ele explicou como que era tudo e tal. Não, o nosso... Não sei se era Texas, que estado que era, falou assim, a nossa firma está lotada lá onde é permitido. A gente funciona aqui como posto distribuidor. Só que a gente abre as portas, é uma desobediência civil. Eu vi desobediência civil lá. Entendi. Aí eu fiquei mais confortável com isso e comecei a conversar com o pessoal e muita gente trabalha com a tal de desobediência civil. Existe. Que é aquela coisa que você falou, Renato, se a gente não começar a fazer e provar... O plantar sem habeas corpus é uma desobediência civil. É uma desobediência civil, entendeu? Então, assim, né, abrir o habeas corpus também seria uma desobediência civil. Mas, sim. Né, mas não tem como a gente continuar a pesquisa e muito menos tratamento. Agora, em relação ao tratamento, eu falo, olha, quem tem transtorno espectro autista, Alzheimer, Parkinson, fibromialgia, dor crônica... Dor crônica, né? As epilepsias refratárias, tente o tratamento com os derivados canabinoides. Se o paciente chegar lá cru, a gente vai respeitar o protocolo da Anvisa, começar com as medicações tradicionais. As curvas de tratamento, sim. Justamente para depois introduzir o canabinoide, até para ver a associação, se melhora ou piora. A gente tem interações medicamentosas já, né? Então a gente entra para cumprir, depois entra com a cannabis. Mas o que eu percebo no final das contas é que a maioria dos pacientes que a gente trata, o Renato, a gente consegue uma qualidade de vida tão boa que o paciente, ele por si só, abandona as outras medicações. Vai abandonando. Entendeu? Bem, Miguelão, você já me levantou o placar, eu vou ficar com essa para me fechar. Tem tempo que a gente vai abandonando a aqui, vamos ficar no nossa santa erva.
Curiosos, muito obrigado por terem ficado com a gente. Doutor, muito obrigado pela aula. Eu que agradeço pela oportunidade de trazer mais informação para a sociedade toda, né? Foi um prazerzaço mesmo. Muito meu. obrigado. Curiosos, fiquem com a gente, acompanhem nossas mídias, acompanhem o nosso Dr. Alexandre e a gente vai trazendo sempre novidades aqui no nosso canal. Clica lá no nosso sininho, vamos receber as atualizações. Miguelão vai estar trabalhando pesado aí. Fiquem com Deus. Muito obrigado, Amém. doutor. Obrigado.